Olá, gente, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Júnior Gonçalves, professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia, especificamente do Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto, em Vida Nova, Lauro de Freitas. Obviamente que quero aproveitar o ensejo para mandar um grande salve a todos os colegas professores da rede estadual de ensino, e de forma mais ampla a todos os profissionais da educação do nosso estado, não esquecendo, é claro, dos estudantes, que estão nesse momento prestigiando o vídeo e especialmente os meus alunos e alunas, ok? Bom, você que está acompanhando, este é mais um vídeo que estamos fazendo dessa série de vídeos abordando conteúdos relacionados à sociologia. No primeiro bloco de 5 vídeos, fizemos um apanhado geral sobre o contexto histórico da construção dessa ciência chamada sociologia, passando pelo positivismo de Comte, depois do Durkheim, que vai trazer para a análise sociológica a importância do estudo dos fatos sociais, que para ele vai ser o grande objeto da sociologia. Então, assim, nesse vídeo vamos falar sobre um outro pensador chamado Max Weber. Vamos falar sobre Max Weber, jurista, economista, sociólogo, considerado, assim como Marx e Durkheim, um dos autores clássicos da sociologia e principal expoente da escola alemã, que digamos assim, caracterizada por humanizar o campo de estudo sociológico, e Weber vai ser, no caso, fundamental nesse processo, no momento em que ele propõe o conceito de ação social como sendo o objeto da sociologia, é, 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 que vai ser, digamos assim, o elemento central na sua epistemologia toda vez que for se debruçar sobre algum fenômeno social. Então, assim, Max Weber é um clássico não só na sociologia, mas também na economia, na história, no direito, entre outras ciências. O período em que ele viveu é de 1860 a 1920. Nesse período, podemos dizer que Weber basicamente atravessou, ao longo dos anos em que viveu, alguns fenômenos importantes da história da humanidade, a exemplo da segunda fase da Revolução Industrial, que tem como diferença em relação à primeira o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção. Então, assim, a industrialização, que antes se limitava à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como França, Rússia, Alemanha, Estados Unidos. O ferro, o carvão e a energia a vapor, que são tão característicos da primeira fase da Revolução Industrial, vão agora dar lugar ao aço, à eletricidade e ao petróleo. Então, assim, as tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a ideia de produção em massa e automação do trabalho. Então, podemos perceber aí que Weber vai vivenciar momentos importantes, do Taylorismo, Fordismo, em pleno apogeu do chamado capitalismo industrial, testemunhando também a experiência imperialista protagonizada por nações europeias que estariam diretamente envolvidas na Primeira Grande Guerra, que vai perdurar entre 1914 e 1918, 2 anos antes de sua morte, que vai ser exatamente em 1920. Então, assim, eu considero importante fazer esse paralelo entre o tempo de vida da pessoa, do personagem que estamos tratando, e os principais eventos históricos do período, pegando carona um pouco do conceito de imaginação sociológica, trazido por Wright Mills, porque afinal de contas nós somos pessoas do nosso próprio tempo, e Weber, assim como Marx ou Durkheim, não fogem à regra. Bom, a ciência para Weber, de que forma Weber vai encarar, de que forma Weber vai entender a ciência. Então, em relação a esse assunto, destacamos aqui 2 aspectos
né, que consideramos importantes, né, na sua trajetória intelectual, né, quando ele vai se debruçar sobre o estudo da ciência, né. Então pegamos aqui o conceito de neutralidade valorativa, né, que é um conceito que ele vai estar apresentando como sendo um contraponto às ideias de Comte e de Durkheim, né, de neutralidade total, né, que o cientista deve ter em relação ao objeto, porque para Comte e para Durkheim, como o sociólogo, né, deve entender a sociedade da mesma forma que o físico entende a natureza, então é importante que haja total objetividade, é importante que haja uma total neutralidade do cientista em relação ao objeto. Então, Weber faz o contraponto a isso, quando ele vai trazer o conceito de neutralidade, ele vai entender que é importante sim haver uma neutralidade, só que uma neutralidade que ele vai chamar de valorativa, né? Então, a neutralidade valorativa é um dos dois aspectos que eu quero tratar aqui com vocês, e o segundo aspecto que a gente vai tratar é o conceito de tipos ideais, né? Então, pegando aí primeiro a ideia de neutralidade valorativa. Bom, você deve estar lembrado, no primeiro bloco de vídeos fizemos uma discussão sobre a questão da objetividade da ciência, da imparcialidade e neutralidade do cientista em relação ao objeto, que é uma forma de abordagem trazida pela tradição positivista, né? Inicialmente com Comte, depois por Durkheim, né? Conforme foi colocado antes. Tudo isso por quê? Porque segundo ambos, digamos assim, o sociólogo deve entender a sociedade da mesma forma que o físico entende a natureza, né? Não é à toa que Comte não vai batizar, digamos assim, essa ciência como sendo sociologia, né? No primeiro momento ele vai chamar de física social, né? Então, sendo assim, o que se percebe é que há uma objetividade e neutralidade total, pelo menos é o que se pretende, no trato do cientista social em relação ao seu objeto, né? E aí, como é que Weber vai pensar essa questão, né? Então, assim, ao invés de neutralidade total, Weber vai trabalhar com o conceito de neutralidade valorativa. O que é isso? Então, assim, eu sei que a neutralidade total é impossível em relação ao objeto sociedade, até porque o cientista faz parte da sociedade, mas isso não significa dizer que a ciência deva ser submetida aos interesses político-partidários ou interesses pessoais. Weber estabelecia, assim, uma rigorosa fronteira entre o cientista, que ele concebe como o homem do saber, e o político, que ele concebe como o homem da ação. Essa fronteira que Weber estabelece são os princípios, são os valores que o cientista deve ter para não misturar as estações, né? Se eu sei que eu não posso ser neutro em relação ao que eu estou estudando, que é a sociedade, eu também não posso me aproveitar e tirar proveito pessoal da condição em que eu me encontro, né? Então, daí o porquê que ele propõe, né, o conceito de neutralidade valorativa, né? Então, o papel do cientista, o papel do sociólogo, na visão de Weber, é analisar a sociedade, mostrando as possibilidades de entendê-la, mas não se posicionar claramente sobre a forma mais correta. Claro, se o cientista tiver uma vida política, né, separada da vida do cientista, né, ele pode se posicionar, mas não como cientista, sim como político e dentro dos espaços mais apropriados para isso, ok? Então isso aí é o que podemos resumir nesse momento sobre neutralidade valorativa, né? Bom, como método de investigação, chama a atenção na obra de Weber a utilização do que ele chama de tipos ideais, né? Então, o que são os tipos ideais? Os tipos ideais, nas palavras de Weber, são uma espécie de construção utópica com as variáveis mais sobressalentes, é importante guardar essa palavra, sobressalente de qualquer situação social. Uma construção hipotética para ver os aspectos mais destacados de um fenômeno social na sua totalidade. Então, assim, quando Sérgio Buarque de Holanda, né, que é um clássico na sociologia brasileira, quando Sérgio Buarque de Holanda ele fala do homem cordial,
né, do homem cordial, ou seja, quando ele fala que o brasileiro é um ser que age muito pelo coração, né, claro que ele não está falando de um brasileiro específico, né, e também ele não está falando que todos os brasileiros são assim, né. O que ele está falando é que se você pegar a sociedade brasileira como um todo, sobressai, isso não é generalizar, essa atitude de agir mais pelo coração do que pela razão, mesmo em situações em que isso não deveria acontecer, né? Que é uma coisa que fundamenta, inclusive, a nossa cultura política patrimonialista, né? Ou seja, você fazer da coisa pública a coisa privada, né? Você usar a máquina pública para tirar proveito próprio, né? Ou beneficiar a própria família ou os amigos, etc., né? Que nós temos assim vários exemplos na cultura política brasileira, né? Ao longo aí dos séculos, né? Bom, próximo vídeo falaremos sobre o conceito de ação social, né? Que Weber vai entender como o grande objeto da sociologia, né? E aí, se você gostou, se você achou interessante, eu peço que se inscreva, que você ative o sininho, né, para receber notificações, que você curta e, sobretudo, que você compartilhe, porque compartilhar conhecimento é sempre promover um bem para a humanidade. Então, forte abraço, tamo junto, valeu!